Olá, bom dia pessoal que está chegando aqui para acompanhar mais uma live aqui pela Rádio Cidade em Dia, nesse espaço que a gente está dedicando aqui para conversar com os candidatos a deputado da nossa região. Nosso convidado de hoje é o Júlio Bittencourt, candidato a deputado estadual pelo PT. Júlio, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafa. Um prazer estar aqui contigo, conversar com a Rádio Cidade em Dia, que abre esse espaço tão importante para a gente nessa campanha tão curta, né? É tão curta, passa rápido. Para quem é candidato pela primeira vez para um cargo mais regionalizado, mais estadualizado também, é sempre mais difícil, Júlio. E eu Uhum. queria começar, inclusive, que tu pudesse te apresentar para o público. A gente sabe que você foi candidato a vice-prefeito em 2020 aqui em Criciúma, mas para quem não te conhece ainda, quem é o Júlio? Como é que é esse envolvimento do Júlio aí com a política para chegar nesse momento também como candidato a deputado? Importante pergunta. Então, eu sou daqui de Criciúma, nascido e criado aqui na cidade. Eu sou psicólogo de formação. Eu sou servidor público no município de Sara. Eu atuo no ambulatório de saúde mental. Minha atuação, portanto, na saúde, ela né, bastante intensa desde então, né? Sou um trabalhador do SUS e eu, como tu bem falou, né, eu fui candidato a vice-prefeito na última eleição, e a minha história, ela é pautada, eu já sou filiado ao PT já desde os anos 2000, quando o Décio Góes foi eleito prefeito aqui na cidade, e a minha militância até então tinha sido é, no PT, né? No PT e nos movimentos sociais ligados à saúde, e ao meio ambiente. Eu também faço parte do movimento Salve o Morro do Céu, que a gente fundou em 2020, a partir do momento em que o prefeito é, é, tirou a lei que mantinha o parque como o Morro do Céu como parque, né? E com isso ele tinha uma série de questões que o mantinham preservado e o movimento continua ativo. Então a minha luta, né, se baseia na luta da saúde, na luta pelo meio ambiente, mas além disso existem outras questões que vão além daquilo que a gente vive, né, que são questões importantes para a gente debater a respeito do nosso estado de Santa Catarina. Né, na educação temos os 14% que é injustamente retirado dos professores e dos servidores inativos. Temos na questão aqui da transição energética um debate importante para fazer sobre a questão do carvão, né, de como é que a gente vai enfrentar tudo isso, que apesar que seja uma pauta federal, né, mas é importante os deputados estaduais estarem preparados. Ou seja, um deputado estadual aqui na região, ele é um faz-tudo, né? Ele precisa estar atento a respeito de quais são as pautas da região para poder levar isso para o debate e reivindicar e fazer aquilo que seja possível para que aconteça. Bom, Júlio, você falou aí numa situação que envolve aí os 14% do servidor público estadual, que naquele momento que esse projeto foi para a Assembleia Legislativa, passou muito rápido, né? É um debate muito pequeno, pouquíssimos deputados contra, em defesa, um deles a deputada Luciana Carminati, também do PT. E esse assunto agora, claro, alguns candidatos têm trazido à tona. É um assunto que é possível, entende que se a bancada de deputados tiver interesse, vai dar para reverter isso na próxima legislatura? Eu tenho certeza que sim, e eu vou te dizer por quê. O estado de Santa Catarina, no ano passado, bateu recorde de arrecadação, vem batendo recorde de arrecadação, né? Então, não é por falta de dinheiro que isso não acontece, é simplesmente por falta de motivação política, porque se retira do trabalhador, se retira do professor e coloca em outras questões por exemplo, como o governo do estado priorizou na última vez, foi a revitalização de estradas federais, o qual nem obrigado é fazer, né? Então, se prioriza obras que não são obrigação do Estado fazer, que deveria se cobrar do governo federal que fizesse, e deixa-se passar, né, retira-se um valor importante do salário do servidor público estadual, que, né, é um valor importante para quem, né, ainda mais na situação agora, como a gente está vivendo de inflação alta, qualquer diminuição de salário, isso pesa muito na vida do trabalhador.
Então, isso é um debate importante que, sem dúvida nenhuma, vai ter que ser feito nessa próxima legislatura por essas razões, e principalmente porque não é uma questão financeira, é uma questão de vontade política, é uma questão de olhar, do que se prioriza. Né? Então, não se prioriza professores, se prioriza obras federais que não são nem obrigação do Estado fazer. Então, no ponto de vista de fiscalização, enquanto deputado estadual, isso sem dúvida a gente vai estar levando em consideração e batendo na tribuna para que o governador que estará eleito naquele momento tenha esse olhar de pelo menos considerar que os professores, que isso que aconteceu com os professores foi um crime. Um abraço aqui para o Joaci, para o Rajab, para o Lucas, para o Edu, para o Daniel, pessoal que está participando aqui, acompanhando, dos tantos que já estão aqui sintonizados com a gente na nossa live aqui com os candidatos a deputado. Ô Júlio, outro assunto que também é muito importante é que até a gente traz um fato que é do fim de semana, né? Um incêndio de um teatro em Araranguá na sexta-feira, um teatro que já estava abandonado há cerca de 5 anos, ou seja, um equipamento muito importante para a área cultural, mas que já estava sem uso, estava Uhum. virado, infelizmente, numa Cracolândia, né, em Araranguá, e mostra um pouco desse descaso com um tema que está de lado, né? Muita gente, a cultura é supérfluo, não precisa disso, mas já se tem pouco espaço, aí o pouco que tem ainda estava abandonado, pega fogo. Como é que os deputados estaduais, um deputado pode também agir, né, atuar, né, nessa área cultural em Júlio? Ô Rafa, primeiro deixa eu. Esse comentário que tu falou é importante, porque a gente, especialmente nesse momento em que a cultura tem sido tão vilipendiada, a gente tem ouvido bastante, né? Que a cultura é supérflua, etc e tal. Só a gente fazer um pequeno exercício de memória no período de pandemia, em que a gente passou a não ter mais acesso à cultura de fato, né? O nosso único acesso era o entretenimento através da internet que a gente, né? Que as pessoas tinham. Então, naquele momento, a cultura fez muita falta. A gente poder assistir o teatro, assistir um show, assistir uma atividade musical, enfim, ir ao museu, né? A ter outras atividades que são importantes e que a gente sentiu falta naquele momento, né? E sobre essa questão do incentivo à cultura, a cultura é um dos campos em que mais que tem sofrido seguidas agressões, né? E que os artistas que vivem da cultura, que vivem das suas atividades artísticas, também têm sofrido muito, passaram por um período de pandemia, e infelizmente a nossa bancada ajudou a aprovar a Lei Paulo Gustavo, né, e a Lei Aldir Blanc, que para poder dar esse incentivo a esses artistas. Eu acho que aqui no nosso estado, no Brasil, é uma realidade brasileira, na verdade, o Estado precisa ter uma participação fortíssima no fomento cultural. E a proposta que a gente traz é a gente revisar os editais da Fundação Catarinense de Cultura para a gente ver, e eu falo isso sempre baseado na perspectiva em que o Estado está arrecadando mais, historicamente ele está arrecadando mais, e isso significa que ele tem uma capacidade de investimento maior, e a gente precisa revisar os editais e ver se aqueles valores que a gente está fornecendo para os artistas para poder realizar os seus trabalhos, poder inscrever os seus projetos, são suficientes, né? Se não tem outros grupos de teatro, outros grupos musicais, né, literatura, enfim, que estão ficando de fora e que podem também ser inseridos em editais de fomento à cultura para poder realizar os seus projetos. Então, eu acho que a ferramenta da Fundação Catarinense de Cultura, né, ela é importante para a gente poder usar no fomento à cultura, seja a revitalização de teatro, seja na realização de projetos culturais, ela está lá presente para a gente poder fazer isso. E muitas vezes não se faz relação, né, de cultura com um tema que você acha que entende muito, que é a questão de saúde mental, né? O acesso ao lazer, o acesso a um algo além do trabalho, né? Isso faz muito bem para a saúde mental das pessoas, né, Júlio?
Ô, Rafa, tem um vídeo que eu publiquei agora no último sábado. Sábado foi o Dia Mundial de Combate ao Suicídio, né? E os dados de suicídio eles têm aumentado gradativamente e aumentaram muito, especialmente depois do período de pandemia. A nossa população adoeceu muito depois desse período de pandemia. E isso tem causado uma série de, né, o suicídio é sempre a última fronteira da doença mental, né? Antes, né, tem uma série de outras coisas que também causam sofrimento e tal. E eu tenho dito que a saúde mental ela é intersetorial, ela não basta somente ter acesso a serviço psicológico, atendimento psiquiátrico e acesso a medicações. Como tu muito bem falou, a saúde mental ela está ligada ao emprego e renda, ela está ligada a condições de moradia, ela está ligada à alimentação, né? Há uma série de questões que, se não estiverem bem estabelecidas, o sofrimento emocional vem como consequência. E, obviamente, toda a questão relacionada aos serviços de saúde também são importantes. Assim como todas essas questões que eu falei, a cultura ela é fundamental para a gente poder, e eu citei aqui o período de pandemia em que as pessoas sentiram falta de poder, né, estarem usufruindo dessas questões, né, mas a saúde mental ela é intersetorial. Se a gente não adianta criar uma política de saúde mental para somente fornecer médicos, psicólogos, psiquiatras e acesso à medicação, sem que a gente leve todos esses fatores em consideração. Então, e o dado que a gente adiciona a isso é o fato que a gente ainda não tem a gente não tem a dimensão do quanto a pandemia está impactando na saúde mental das pessoas. A gente observa algumas coisas, né? Os serviços de saúde totalmente assoberbados de trabalho, né? Porque a demanda aumentou bastante, mas a gente ainda não tem a dimensão do impacto que isso vai trazer ainda na vida das pessoas. Existem alguns estudos que estão saindo, que estão trazendo algumas questões, mas a gente ainda não tem a dimensão, né? Um dos impactos que a gente está sofrendo é, sem dúvida nenhuma, a demanda do serviço público de saúde para atender essas pessoas. Então a gente precisa também ficar atento a isso, Rafa, que é aumentar o investimento em saúde, especialmente nas políticas de saúde mental, né? As políticas de saúde mental no Brasil têm sofrido retrocesso. A lei da reforma psiquiátrica ela já não tá mais sendo levada em consideração nas políticas públicas de saúde mental. Existem hoje os manicômios 2.0, né, que estão sendo colocados em prática aí, e os trabalhos dos centros de atenção psicossocial e uma série outra de políticas públicas que estão em debate já há cerca de 20 anos estão sendo destruídas aí a toque de caixa. Então a gente precisa retomar, né, essa questão das políticas de saúde mental, justamente por isso, porque ela, além de ser importante para a população em geral, a demanda está aumentando muito. Então, e outra coisa, a gente não tem dados para saber, por isso que eu falei a respeito do impacto, né, que a gente não tem noção. Os dados hoje, a gente não tem mais acesso aos dados de como é que está essas questões epidemiológicas e tal. Então a gente precisa cobrar isso também, né, para que se tenha. Aliás, deixa eu até assumir um compromisso que eu tenho assumido, né, nas conversas que eu tenho feito, que eu tenho as duas primeiras ações que eu pretendo assumir, que eu pretendo tomar iniciativa já nos primeiros meses de mandato, que é reorganizar a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental, que é para a gente ter essa noção, né, do que está acontecendo, né, e poder ter um grupo de parlamentares que possa tomar frente disso. Em segundo lugar, realizar uma audiência pública sobre a saúde mental em Santa Catarina, para a gente saber o que está acontecendo, para a gente ter uma noção do que né, chamar as instituições ligadas à saúde mental, associação de usuários, coordenadores de CAPS, coordenadores de saúde mental dos municípios, para a gente fazer esse debate, saber o que está acontecendo e poder tomar algumas atitudes, algumas ações do que precisa ser feito. Então, mais uma questão importantíssima, que é a política de saúde mental, ela é nacional, né? Quem aplica a política de saúde mental é o governo federal.
e o repasse que o governo federal aporta para a construção dos CAPs é de R$ 28.000, que é um valor muito baixo para poder manter um CAPS com uma estrutura digna, eu diria. E o repasse que o governo estadual, né, a contrapartida que o governo estadual dá para os centros de atenção psicossocial é de R$ 5.000, não paga nenhum profissional de saúde. Então, eu pretendo rediscutir também, né, a participação do governo estadual nas políticas de saúde mental aqui em Santa Catarina. Né? Eu penso que esse valor precisa ser repensado, né, porque não é justo que a gente fique, né, de mãos abanando, enquanto volta aquela questão, a gente fica dando prioridade para estradas federais e não aplica um dinheiro na política de saúde mental que é tão importante agora. Ô, Júlio, para a gente ir se caminhando para o fim, mas um outro assunto que a gente também ainda não tem noção do impacto da pandemia é na questão da educação, né? O hiato que se teve aí entre aulas presenciais, virtuais, e Uhum. essa distância que existe de qualidade de ensino privado e público, isso também não se tem a menor noção de qual é o impacto ainda que isso vai ter nas gerações futuras, né? Não, questões de socialização, alfabetização, questões motoras de escrever letra cursiva, né? Tudo bom. Eu tenho um filho de 10 anos, ele passou o período, ele estava sendo alfabetizado no período de pandemia, né? E a gente passou, ele estava estudando em escola municipal naquele momento. Né, a gente passou aqui em casa uma dificuldade muito grande para poder, né, para poder lidar com isso. Agora a gente está correndo atrás, né, de tá percebendo algumas dificuldades que ele acaba tendo no aprendizado. E sim, a gente vai ter, esse é um outro impacto que a gente não tem ainda noção de como é que vai impactar no desenvolvimento dessas crianças que estão aprendendo agora, que tiveram esse problema de não conseguir. E digo que boa parte da responsabilidade disso foram, né, no caso das escolas públicas, foram das prefeituras e governos que não investiram né, na capacidade no treinamento dos professores. E além da questão dos alunos, os professores também adoeceram muito, né, porque estavam lidando com uma demanda a qual não estavam preparados e também não tinham um investimento para poder lidar com aquilo. Né, tinham que pagar sua própria internet, né, às vezes não tinham o equipamento adequado para poder fazer as transmissões ao vivo e tal. Então, esse é uma questão fundamental, que como a gente falou que a saúde mental ela é multifatorial, isso impacta no aprendizado e, consequentemente, na saúde mental também. A gente vai ter pessoas mais ansiosas, pessoas mais deprimidas, não tenha dúvida disso. Como é que a gente vai lidar com isso? Vamos ter que pensar. Bom, Júlio, quero te agradecer bastante aqui pelo bate-papo, pelo tempo aqui para a gente poder conversar, né? Fica esse minutinho final aí para tuas considerações finais e pedir, claro, voto aí para quem está nos acompanhando também, né? Claro. Ô, Rafa, eu quero te agradecer esse espaço para a gente, como a gente estava conversando no começo, é uma campanha muito curta e todo o espaço que a gente que é aberto, né, para a gente poder conversar com as pessoas, ele é de fundamental importância. Então, eu quero pedir o voto das pessoas aqui para que a gente possa ter uma representação séria aqui na nossa região, que possa olhar pelos servidores públicos, que possa olhar pelos trabalhadores, que possa olhar pelos excluídos, pelas pessoas que são dependentes do SUS. Né? Hoje no Brasil, 70% dos brasileiros só tem o SUS como plano de saúde. Né? Então, qualquer política relacionada à privatização de saúde pública, isso precisa ser totalmente descartado. A gente precisa, na verdade, fortalecer o SUS, porque um dos maiores patrimônios que a gente tem no Brasil é o Sistema Único de Saúde. E aqui, como parlamentar, eu quero ser um defensor da saúde pública, porque eu também sou um usuário do SUS. Todos nós somos, na verdade, né? Inclusive quem tem o seu plano de saúde particular também usa o SUS de alguma forma, seja através de vacina, seja através do SAMU, seja através da qualidade da água, enfim, o SUS é um sistema extremamente amplo, seja através da vigilância epidemiológica também, que mantém lá o restaurante em condições adequadas para a gente poder se alimentar. Então a gente precisa fortalecer o SUS para poder, né, nesse contexto que a gente está vivendo agora, em que a população está adoecendo muito,
né? O SUS é o patrimônio que a gente precisa se agarrar, porque outros países não têm isso que a gente tem. Então, se há uma esperança, né, para que a gente possa encontrar uma saída nisso tudo, é através do Sistema Único de Saúde. Então, Rafa, eu quero te agradecer mais uma vez aqui, e quero pedir o voto das pessoas que estão aqui nos assistindo, no 13613, Júlio para deputado estadual, e não posso deixar também de pedir o voto para o presidente Lula, 13, para o Décio Lima, no 13 também, para o Dário Berger, o 400, e para que a gente possa, de fato, aí, mudar de verdade e reconstruir, trazer um pouco de esperança para o nosso povo. Legal. Júlio Bittencourt, candidato a deputado estadual aqui pelo PT, obrigado mais uma vez aí pelo bate-papo, sucesso na sua caminhada, viu? Quem não acompanhou a live inteira, ela vai ficar disponível aqui no Instagram, vai também daqui a pouco estar na íntegra nos nossos canais do YouTube, viu? Então, fica lá também os vídeos para quem quiser acompanhar a conversa inteira. Muito obrigado mais uma vez, Júlio, até a próxima oportunidade. Um abraço. Valeu, Rafa, um abração. Tchau. Tchau, tchau.